Do nosso mano Adisplays com seu piercing de que ano, chat? De que ano? 2005. 5, 11... lançamento de Resident Evil Reckon. E os dois títulos estão se saindo muito bem, obrigado. Como a Capcom foi do lixo para uma das empresas mais amadas. A situação mostra como a Capcom vem sendo uma desenvolvedora que conseguiu se consolidar muito bem. E tem sido uma das mais consistentes do mercado atualmente. É uma das poucas das quais a gente só tem ouvido boas notícias. Sim, não dá pra negar que a Capcom está em um bom momento. Teve algumas exceções, mas faz parte. Só que uns 10 anos atrás, esse quadro era muito... Aí os caras aqui querem jogar Exoprimal ainda, mano. Brincadeira esse Charles aí, mano. Quero só jogo ruim, mano. Muito diferente. Sabe esse ódio mortal que muita gente tem com o EA, Ubisoft? Deixa eu colocar aqui no Discord. Pronto. Era mais ou menos isso que acontecia com a Capcom. Ela era uma das empresas aí, uns patinhos feios nessa época. Mas vamos tentar entender um pouco esse cenário aqui. Como que a Capcom nasceu como uma boa desenvolvedora, mas ela conseguiu ter um período obscuro em que ela não era tão admirada assim pelos seus fãs, a uma das empresas mais queridinhas no dia de hoje, onde tem lançado pedrada após de pedrada. Então vamos falar sobre isso aqui, quase um mini documentário sobre a Capcom. Eu conto com o like de vocês aí pra esse vídeo. Esse vídeo é um daqueles mais trabalhosinhos que a gente gosta. O Odyssey tá pensando que tá enganando alguém com esse cabelo pintado dele aí, Charles. Deixa ele. De fazer de vez em quando. Barbinha pretinha, olha lá, Charles. Não tem um cabelinho branco? Ah, dispara com essa porra aí, meu irmão. Quer enganar quem? Quase 40 anos já. A quarentola batendo. A barba pretinha. Acho que engana quem? Tá querendo enganar quem, Patripa? Já platinei o Pragmata, KMZ. Então deixa seu like aí, se inscreve Mas ele tá certo, mano. Eu devia pintar também. Aqui eu não consigo, velho. no canal e vamos falar da nossa querida Capcom aí. Desde os Pintar a barba é foda. anos 80, a Capcom se faz presente no mundo dos videojogos. E não é exagerado falar que suas franquias e jogos, no geral, se destacam e ficaram acima da média. A gente tem o próprio Mega Man, Ghosts and Goblins, que marcou, inclusive, a geração dos 8 bits ali. Também foi a Capcom que deu o pontapé inicial na série dos jogos de luta dos anos 90, como Street Fighter 2. Além de despejar outras franquias e jogos de lutas, beat'em up, tanto nos arcades quanto nos consoles. Na era 32 bits, a Capcom chegava com tudo, com o que se tornaria sua maior franquia, que dominou os consoles, iniciando a era de survival horror dela. A sexta geração foi muito frutífera para a desenvolvedora, o que encerrou o período com jogos incríveis: Resident Evil 4, Devil May Cry, Saudades, Onimusha e Okami, que está voltando, inclusive. Eu tenho que fazer o Onimusha 3, eu fiz o 1 e o 2, não joguei, tem que fazer o 3. O 3 eu não me lembro muito não, cara. Bom demais. E é o que a galera mais curte. Então. É bom. Eu joguei mais o 1 e o 2 que estão lá. Aquele ator lá. Jean Reno, né? Aquele ator lá. Ele mesmo. Aquele ator lá, o Jean Reno. Aquele lá. Aliás, olha que legal. O Jean Reno fez um filme em que ele cuida de uma menininha, certo? O nome do Jean Reno no filme é Leon. E o nome da menina é Matilda. Em Resident Evil, o nome do protagonista é Leon. E tem uma bereta chamada como? Matilda. Matilda. Curtiu? E é uma referência Siga para mais. Capcom também. Siga para mais. É o que, Joragão? É uma referência que a Capcom já falou que fez como referência esse filme. Aí, ó. E digo mais, tem até a ervinha, a plantinha na mão dela. Tem um take do filme que ela tá carregando uma plantinha. Assim. Isso só pra gente citar alguns aqui. Olhando pra esse legado, que se via era uma era de uma desenvolvedora muito competente, criativa e que sabia exatamente o que fazer pra levar os jogadores às suas melhores experiências. A sétima geração Esse filme é muito foda, mano, mas termina muito triste. estava pra chegar na segunda metade dos anos 2000. Uma empresa com o legado da Capcom parecia estar muito mais do que preparada para surpreender o público e o mercado. E ela surpreendeu mesmo, né? Não muito bem do jeito que a gente queria. Antes de mais nada, vamos ser um pouquinho justos aqui, porque essa sétima geração, ela não foi só ruim pra Capcom, não foi só injusta pra Capcom, mas pra várias outras desenvolvedoras também. Sim, ela foi uma das que mais teve problemas, com certeza, em boa parte das suas... Esse jogo é injustiçado. Joguem.
próprias decisões. Mas é verdade também que, no geral, todas as empresas japonesas de games sofreram para se Agora eu vou adaptar trazer ele aqui às pra nós platinar ele. transformações de mercado de jogos que começavam a passar naquele momento. Muitas empresas nipônicas tiveram dificuldade em adaptar o formato HD e competir com jogos mais realistas e cinematográficos que estavam chegando no ocidente. Além do próprio público japonês ter hábitos mais particulares de consumo, como a preferência de jogos em mídia física, e meio que é assim até hoje, além de perder certa centrabilidade no desenvolvimento de jogos. Foram outros fatores que geraram aquela sensação de crise que os jogos japoneses passaram naquele período. Hoje é algo bem mais equilibrado. Eu diria que até estamos na volta, não dos japoneses, mas dos jogos orientais. Dito isso, dá pra apontar que o início que levou à crise da Capcom a uma rejeição quase unânime foi por volta de 2008. Street Fighter 4 tinha ajudado a ressuscitar os jogos de luta e conquistado com força os fãs do gênero, reacendendo o competitivo e agradando também os jogadores casuais, além das qualidades em torno da jogabilidade. O jogo também trazia um visual bem atrativo, ou seja, deu bom. Tudo parecia aí de boa, tudo ok, até a Capcom lançar a expansão do Street Fighter 4, que trazia aprimoramentos e novos personagens. O que a princípio não seria um problema, começou a gerar um incômodo para alguns jogadores. Capcom decidiu lançar essa expansão em disco, ou seja, você tinha que comprar um jogo todo de novo para você ter esses updates. É igual o Persona faz hoje em dia, onde você tem o Persona 5 e para você ter o Royal, que traz várias expansões, você precisa comprar o Persona de novo. E se você tem um Persona no PlayStation 4 e quer jogar no PlayStation 5, você não tem o upgrade, você tem que comprar a versão de PlayStation 5 toda de novo. Se na época isso já era feio, hoje é mais feio ainda. Era o na Super, hora, ficou né, parecendo que a desenvolvedora estava simplesmente tentando vender o jogo requentado para os jogadores como um novo jogo. Vamos lá. Versões atualizadas de Street Fighter sempre existiram nos títulos anteriores da franquia. Em tese, a Capcom não estava fazendo nada diferente do que ela já tinha feito antes, com Street Fighter 2, com 3, 0. O que aconteceu aqui especificamente? O que aconteceu é que o modo de consumir jogos havia mudado. A Capcom poderia simplesmente ter lançado a DLC atualizando o jogo, e na verdade ela fez isso, mas até mostrar que focinho de porco não é tomada, já era tarde demais. Lançaram conteúdo extra em formato de disco, parecendo um jogo cheio, mesmo com preço reduzido, despertou desconfiança da comunidade, e a princípio até poderia ser algo relativamente fácil de... É que eu acho que ele vai chegar na parte ainda que aqui é só o início, né? Tem muita coisa que rolou com a Capcom. se contornar, mas não foi o que a Capcom fez. Nesse meio tempo, tivemos o lançamento de Agora vamos entrar realmente na derrocada. Resident Evil Porque ela fazia isso lá no Super Nintendo com o Street Fighter 2, mas os tempos mudaram. 5 em 2011, que como a gente sabe, passou longe do sucesso Tamanho do braço do Chris, mano. Tá porra, velho. que havia sido o antecessor, ao investir ainda mais na ação em detrimento do terror. A Capcom acabou desagradando muitos fãs da franquia e começou a rolar daquele papo que a gente conhece, né? Resident Evil tá perdendo a sua essência. Mal sabiam que ia ter o 6 ainda, né? Essa galera aí tava desavisada, Eu gosto do 5, mas o 6, né, foi tenso. Não bastasse isso, no mesmo ano tivemos o cancelamento de Mega Man Legends 3, que seria o terceiro título da série 3D do Mega Man, e Mega Man Universe. Porra, ainda bem, né? Jogo colaborativo que seria construído com feedback dos jogadores. Tudo bem que Mega Man não estava muito em alta nessa época, mas o cancelamento desses projetos foi visto como um descaso da desenvolvedora com o seu mascotinho. O caso foi tão feio que o Keiji Inafune... É que o Mega Man ele é um jogo que não ficou atemporal, né? O que eu quero dizer com isso, né? Pra não me entender errado. Claro, que se você for jogar os clássicos vai ser incrível, vai ser pica. Só que o Mega Man... Bom, a não ser que consigam inventar algo que eu não consigo nem pensar em como pode ser. O Mega Man ele é um estilo de jogo que ele é único e exclusivo para ser daquela maneira. 2Dzão, enfim, do jeito que a gente conheceu o Mega Man. Mega Man 3Dzão, será? Mundo aberto? Plataforma? Não, né? Sei, vocês, mas o Mega Man é isso aqui, ó. É isso que a gente tá vendo. Essa imagem define. Você pode trazer para as novas gerações com gráficos estilizados, com gráficos mais bonitos e tal, profundidade, no 2D, o caralho, vai ser legal. Só que, ainda assim, Mega Man, ele não tem como você tirar ele desse padrão. É difícil imaginar um Mega Man hoje em dia, a não ser dos padrões que a gente já conhece, né? Um dos criadores Eles tentaram do Mega uma Man. visão isométrica lá que, cara, não dá, mano. Não dá. 2D, não tem Então, como. e tentaram, né? Você vê, você vai pegar a história do Mega Man, tentaram de tudo quanto é forma tirar o Mega Man desse formato. Mas não dá, mano. Mega Man é isso, entendeu? E aí a gente vive em um mundo onde o único formato em que eu vejo o Mega Man entrando são dois. Aí eu não sei se a Capcom vai querer fazer isso. Metroidvania. Metroidvania.
Desbloquear habilidades, matando chefes. Backtracking, não consegue agora, depois volta com a habilidade, consegue... Metroidvania. Ou um roguelike de Mega Man. Nesse formatinho assim e tal, avançando, caralho. Enfim, é o que eu consigo enxergar pra Mega Man. Ou então você se mantém ali o que já era, né? Que aí eu acho também que não vai vender tanto mais. Passar a fasezinho, caralho. Enfim, o que vocês acham? Decidiu sair da Capcom nessa época e começar um projeto no Kickstarter, que foi o Mighty Number 9. Amaldiçoado também, que seria uma espécie de sucessor de Mega Man esse jogo, né? E bom, a gente sabe no que isso deu, né? Ainda no mesmo ano, a Capcom lançava o Marvel vs Capcom 3, ótimo jogo de luta que a princípio parecia estar agradando os jogadores. Acontece que nessa época, a sorte definitivamente... Tá falando do Legends de 64 ou de Play 1? Ou... O quê? O Mega Man? É, que ele falou do Legends ali. Se trazerem o Legends 3, provavelmente a galera iria gostar. É. Mas você acha que estouraria a bolha? Tipo assim, papo de trazer o Mega Man pra uma galera nova? Porque o que eu imagino de franquias tão velhas assim? Mega Man é um clássico, um jogo incrível, um bagulho gigantesco. Mas como fazer com que esse jogo entre na mente dessa molecada mais jovem? Será que dá? Será que é possível? Tipo, trazer um Mega Man pra que não seja só acariciar o ego da galera mais velha? Fazer ele estourar a bolha, vender pra caralho, ser rentável pra Capcom? Porque senão é melhor ela continuar apostando em novas IPs, tipo Pragmata, sacou? não estava sorrindo pra eles. Apenas Sei, pergunto pra vocês. alguns meses depois, ela lançaria o Ultimate Marvel vs Capcom 3, a versão mais completa e revisada do jogo, mais ou menos a mesma estratégia do Street Fighter 4. Pra ser justo, se colocássemos na ponta do lápis, a coisa nem era tão absurda assim. O conteúdo a mais vinha no jogo considerando que ele não era vendido a preço cheio. Compensa, mas era aquilo, a decisão de lançar o jogo em disco, em vez de apenas uma DLC, rendeu a ela um título de mercenária. A Capcom já não contava já com muita vontade do público, logo essa atitude só serviu pra jogar mais álcool na fogueira e a internet explodiu de ódio contra a desenvolvedora. Em 2012, chegou ele. Quem? Resident Evil 6. Aqui a Capcom pensou, bem, eu preciso agradar os jogadores que reclamaram da falta de terror na franquia, porque ela perdeu a essência. Mas também eu não quero perder o público que quer mais ação. Isso porque CODs e esses jogos estavam muito em alta na época. Resumo da ópera, ela tentou agradar gregos e troianos e acabou não agradando ninguém, mesmo com vendas expressivas. 7 milhões de cópias na época, que hoje são mais de 15 milhões, foi muito criticado o jogo e é considerado por muitos um dos pontos baixos da série, embora tenha vendido muito bem. 2012 definitivamente não foi o ano da Capcom. Street Fighter vs Tekken era um dos crossovers mais aguardados pelos fãs de jogos de luta. O jogo saiu e a comunidade começou a abraçar a experiência, mas aí descobriram uma falcatrua envolvendo o título. Os hackers encontraram nos arquivos do jogo uma série de personagens que estavam escondidos no conteúdo do disco. Só Capcomzinha. e isso é o fato da Capcom ter anunciado que venderia esses personagens via DLC. Pronto, logo todo mundo somou 2 mais 2 e percebeu a malandragem. O conteúdo que seria vendido à parte já estava no jogo, só esperando para ser pago para poder ser desbloqueado. Olha que malandragem. Olha, muitas empresas são duramente criticadas por decisões ruins, mas isso aqui foi zoeira mesmo, foi sacanagem, cara. Rapidamente as redes foram tomadas de revolta contra a Capcom. Era absurda a ideia de ter que pagar por um conteúdo que, em tese, você já adquiriu e já estava lá. Isso rendeu uma chuva de críticas e ódios à empresa. Vale lembrar que... Mas hoje não tem mais isso não, hein? Vocês viram o que a Sony fez aí, na calada da noite, quietinha, sem aviso, sem anúncio? Do tal do DRM? Vi não. Não viu não, Dilegão? Pois é pra você não ver mesmo. Não, vi não. Teve atualização aí agora. E eu não sei se é a partir dos próximos lançamentos, 26. Mas os seus jogos... Se você não conectar a internet aí no prazo de 30 dias, você não consegue mais jogar eles. Cara, os meus jogos, se eu desconecto a internet em 15 minutos, eles já ficam com cadeado. Então agora eu fico pensando, né? E quando o Play 5 for retro e não tiver mais suporte à atualização ou a internet fazer a verificação, os seus jogos vão tudo pra puta que pariu. Quando o Play 5 se tornar assim, né, um console que
Tudo bem, agora é inimaginável pensar, né? Mas um dia ele vai ser. E toda a sua biblioteca vai pro caralho. Ou não? Ou eu tô doido? Não vai receber mais porte? Mas assim, não teve uma nota. Eu fui procurar no site, eu não achei. Teve nota, não teve nada. Tipo, ó, galera, atualização a partir de... Nada. Ou seja, pra quem tinha dúvida aí se você paga 400 pau pra alugar um jogo, sim, é isso. Que nessa época não o tem conteúdo jogo, de tá? games no YouTube estava crescendo muito. A não ser que seja igual do Play 4 e Play 5, tá ligado? A retrocompatibilidade da biblioteca. Sua biblioteca do 5 vai pro 6, entendeu? Mas ainda assim é zoado, mas tipo, tá, com prazo de quantos anos pra perder tudo no Play 5? Loucura, velho. Loucura. Ser a lenha na Capcom era um dos temas mais falados nos vídeos. Fala, Isso Léo! ajudou a afundar ainda mais a imagem da desenvolvedora. Ai, que Deus, eu encontrei ele a algumas Capcom vezes. decidiu se Muito auto-sabotar mais um pouquinho, com um jogo que eu gosto dele, mas era o Asura's Wrath. Vocês lembram desse jogo? Eles podiam voltar com esse jogo aí, né? Ele merecia um remaster, vai. Asura's Wrath era um jogo de ação épico, cara, um combate bem exagerado e conseguiu arrancar bons elogios no seu lançamento. Mas aí veio mais um escândalo. Os caras simplesmente não terminaram o final do jogo. E pra você ver o final de Asura's Wrath, você já sabe, você tinha que comprar a DLC do jogo. Inclusive, isso é uma das coisas que mais marca o jogo hoje em dia. Por mais que ele seja um jogo interessante, ninguém esquece desse fato. Pra poder ver o final, você tinha que comprar a DLC. Obviamente, mais uma vez a Capcom foi alvo de críticas fulminantes. Parecia inacreditável o que estava acontecendo, muitos até já previam o fim da desenvolvedora de forma meio exagerada falando. Nem mesmo o nosso querido Devil May Cry escapou desse período amaldiçoado da Capcom. Em 2013, a empresa terceirizou para Team Ninja um novo jogo da franquia de Hack and Slash. A ideia era reformular a marca como um Dante totalmente novo, algo que ninguém pediu. E mesmo Devil May Cry DMC não sendo um jogo ruim, a implicância com o personagem com a Capcom já estava tão no seu auge que o jogo representou uma má fase, sendo rejeitado pelos jogadores. Mas joga em DMC. Tem coisa que não se muda, né, cara? Tipo assim, tu quer inserir personagens? Insere, mas tu não tira o Dante, né? Que nem... Você quer trazer... Que nem eu acho legal lá no 5 que tem o Vi, aí tem o Nero. Mas você tem que ter o Dante também, mano. Não pode tirar o cara. Tá, pô. Tipo, The Witcher. É porque tem... Esse mano de cabelo preto é o Dante, é um reboot. Então tem o Dante, tem o Virgil. Isso, só que então. não é o que a gente conhece, eles remodelaram. Aí o gameplay desse jogo é maravilhoso. Cara, realmente, a gameplay desse jogo é incrível pra quem curte um hack and slash. Todos são, não tem... quer dizer, todos os Devil May Cry são, tirando dois. Tirando dois. Implicância com dois. Mas o problema é que você olha pra esse cara e fala, irmão, isso não é o Dante. Nem em personalidade e nem em aparência. Então fica zoado, cara. Não, então, eu digo assim, não dá pra você tirar o Dante que a gente conhece, o Dante mesmo, porque assim, tu vai querer remodelar o personagem, colocar ele mais jovem ou mais velho, enfim, tanto faz. Mas você não pode remover o cara e tudo que a gente conhece do personagem do jogo, não tem como, você acaba tirando, você descaracteriza o jogo por completo, cara. Não, você tira toda a sensação do que é jogar o jogo. Que é diferente, por exemplo, de Resident Evil, que tem vários personagens desde sempre. Aí, pô, você já construiu isso, né? Então você pegar um jogo que a maior característica do jogo é o personagem, é tipo The Witcher, pô. Né? Se você tirar o Geralt, você tem que ter ali outros personagens já bem construídos. E no caso do The Witcher tem, né? Você põe a Ciri, você põe o Vazimir, você põe... Enfim... Apesar de que eu acho que no The Witcher 4 vai ter o Geraldão, como se eu tô sentindo que vai ter o Geraldão, só que ele vai ser meio que o Vazimir era pra ele, tá ligado? Ele vai ser pra Ciri. Então acho que ele vai ficar ali meio mestre. Mas enfim. Esse jogo é bom, ele é muito legal sim, tá? Ele só tava na hora errada, no momento errado. O aguardadíssimo Street Fighter V chegou em 2016 e mesmo ele tendo conseguido se consolidar na cena competitiva, o jogo tropeçou feio no seu conteúdo. O jogo já não tinha o modo arcade e quase nenhum conteúdo offline, o que garantiu muitas críticas ao título, até o modo história era considerado bem fraco, ainda se comparado com Mortal Kombat naquela época. Olhando tudo isso, dava pra notar o quanto a Capcom tava perdida, mais decisões estratégicas equivocadas, pra dizer no mínimo, e conteúdos questionáveis. Como eu disse, muitos títulos até previam que a situação da Capcom era insustentável, mas ela decidiu não morrer e foi atrás da sua redenção. A Capcom finalmente percebeu que tentar ser algo diferente do que ela foi só iria levar ela pro colapso. Tentar se ocidentalizar
ou se fazer valer de práticas abusivas só estava afastando o público e destruindo a sua imagem. Foi então que a empresa passou por uma reestruturação e que essa nova gestão passava por um novo motor gráfico desenvolvido pela empresa, a Re-Engine. O primeiro fruto daí foi Resident Evil 7 Biohazard. Não é como se tudo que a Capcom fez em 2008, 2016 fosse um lixo, tá, pessoal? A franquia Setona, embora mais nichada, fisgou boas partes de jogadores aí, inclusive até hoje é bem conhecida. Resident Evil Revelation, cara, também mostrou ali umas coisas legais da franquia Resident Evil, mas a verdade é que no início muita gente torceu o nariz para Resident Evil 7. A perspectiva em primeira pessoa, a ausência de personagens clássicos e queridos dos fãs Esse jogo é muito durante bom. os anúncios fez ecoar a desconfiança da galera com a Capcom. Mas quando o jogo saiu em Apesar de ter o 2017, Ethan. as dúvidas começaram a sumir. Mesmo com a visão em primeira pessoa, parte talvez esperada em Outlast, e contar com um protagonista bem diferente do esperado, o jogo conseguiu trazer a essência de Resident Evil. Puzzles, backtracking, vilões carismáticos e principalmente o terror. Finalmente parecia que o Resident Evil e a Capcom estavam voltando. Inclusive, por muitos é considerado o Resident Evil 7 um dos jogos mais importantes da franquia Resident Evil, justamente por causa dessa volta, e a Capcom começou a manter uma certa fórmula em relação a isso. Parecia que o sucesso do Resident Evil 7, que já vendeu 16 milhões de cópias, deu confiança à Capcom que ela precisava. E no ano seguinte ela lançava Monster Hunter World. Monster Hunter sempre foi uma franquia muito elogiada da desenvolvedora, mas sempre restritiva. A Capcom mudou isso a trazer uma jogabilidade um pouco mais acessível, sem abrir mão do conteúdo massivo, além de algumas complexidades que Monster Hunter carrega até hoje. Sucesso absoluto com mais de 22 milhões de cópias vendidas. O robozinho azul também deu as caras em 2018 com Mega Man 11. Muito bem recebido, mesmo sem ser um jogo extraordinário dentro da franquia, mas serviu para mostrar que o mascote não foi esquecido da sua desenvolvedora. A base estava Mega Man é isso aí, cara. Não tem como fugir dele. formada para o maior salto, e ele vem em 2019 com um remake de Resident Evil 2 que definitivamente conquistou o mundo inteiro. Dos fãs do jogo original aos novos jogadores, rendendo mais de 16 milhões de cópias vendidas. A fórmula deu tão certo que a Capcom seguiu em frente com os remakes. Resident Evil 3 lá em 2020. Esse aqui é um ponto baixo nessa era da Capcom, podemos dizer assim, né? E Resident Evil 4 em 2013, outro sucesso absoluto. Além de Resident Evil Village, dividido um pouco entre o público, eu amo esse jogo. Ainda em 2019, Capcom surpreendeu com o lançamento do Devil May Cry 5, que é um dos jogos mais amados da franquia pelos fãs, com 11 milhões de cópias vendidas. Capcom, cadê? Ó, depois de Onimusha, Capcom, Devil May Cry 6, né? Por favor, espero que ele esteja nessa linha de consideração aí. Mais recentemente tivemos boas surpresas com o Street Fighter 6, garantindo a supremacia da franquia no gênero dos jogos de luta. Em 2024 tivemos o belíssimo Kunitsugami, Path of Godness, que não foi um grande ali chamatriz nem nada, mas é um jogo muito legal e que mostrou um pouco da diversidade criativa e artística da Capcom. Em 2025, Monster Hunter Wilds, que teve um lançamento muito absurdo e, entretanto, aos poucos foi sendo criticado, mas ainda assim, né, foi um jogo de sucesso de vendas, né? Isso aí sem contar aí o Dragon's Dogma no meio do caminho, que também eu acho um jogo excelente, apesar dos problemas de desempenho, que eu acho que hoje ainda é um pouco do calcanhar de Aquiles da Capcom em relação a jogos abertos, mas, sem sombra de dúvida, o saldo foi super positivo nesse período. 2026 ainda tá no seu primeiro quarto e a Capcom parece imparável. Monster Hunter Stories 3 chegou pra consolidar o spin-off da franquia de caçar monstros, mas o que geralmente a galera estava esperando era o lançamento do Reckon, que além de apresentar uma nova protagonista, nos leva de volta a Raccoon City, põe a gente no controle do Leon, depois de anos fora de jogos de Resident Evil. O jogo conta com a aprovação do público, mesmo não sendo o melhor da série ali, ele abre caminho para a nova fase, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs. E depois de vários adiamentos, finalmente tivemos Pragmata, um jogo de ação de ficção científica com um sistema de combate bem diferenciado, que já está fazendo parte do coração dos jogadores, inclusive mostrando mais uma vez que sim, empresas AAA que conseguem fazer jogos que saem um pouquinho daquela linha de ser o mesmo jogo sempre e fazer algo um pouco mais criativo, né? Pragmata tem um combate bem diferente do que a gente está acostumado. Um pouco difícil da gente ver isso de publicadoras gigantes como a Capcom, por exemplo. Pois é, realmente não dá pra negar que a Capcom vem acertando bastante. O novo direcionamento aliado ao bom uso da Re-Engine são eventos que estão colocando a Capcom em uma posição impensável há uma década, sendo uma das poucas desenvolvedoras que não tem decepcionado os jogadores. E o futuro ainda parece promissor, papai, ó. Onimusha Way of the Sword, tá, que chega em 2026 agora, e promete ainda ser um ótimo jogo de ação. E não se esqueça de Okami 2, que também foi anunciado que tá pra chegar em breve. A rendição da Capcom não dá pra gente falar que foi sorte, foi estratégia, observar o que os jogadores estavam insatisfeitos. Ela se perdeu a tentar ser quem... E ainda bem que deu tempo, né, de recuperar.
não era e tomar decisões indefensáveis, mesmo ela não sendo a única a cometer erros desse nível. Era triste ver uma desenvolvedora que sempre foi sinônimo de qualidade se perder. Na mesma medida, é muito prazeroso ver uma empresa como a Capcom retornar das cinzas e voltar a ser uma excelente publicadora e desenvolvedora, né? Vamos ver agora os próximos títulos, que tem tudo para ser ótimos jogos também. Óbvio que todas as empresas têm alguns altos e baixos, e nesse período não dá pra gente negar que teve um ponto aqui, um ponto ali, que a Capcom errou, mas é possível falar que o saldo é totalmente positivo disso tudo. E é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui, um grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, fui. Isso Quando aí, uma meus franquia de jovens. jogos está mal das pernas, Calma aí. Isso aí. Capcom é isso, né, cara? Ainda bem que teve tempo pra ela salvar, né? Outras não tiveram a mesma sorte. Outras insistem no erro achando que estão certas. Exatamente. Ubisoft.